neste momento em Espanha. Rogério Nunes, boa noite. Como é que viveu a sua experiência em Dover? Olha, boa noite. Eu, antes de mais, queria aproveitar a oportunidade para falar números corretos, números que a comunicação social não fala corretamente. Quando falam em 6 mil caminhões, isso é um facto. É um facto de mais de 6 mil caminhões é os que estão no tal aeroporto. Estão mais de 6 mil caminhões. O aeroporto tem 6 km de extensão e tem 43 filas de caminhões. Cada quilómetro leva 57 caminhões. É 6 km vezes 43 filas. É só fazer as contas. E depois, quando a senhora secretária de Estado das Comunidades veio falar, ela ontem falou comigo ao telefone. Eu até acreditei na boa fé dela. O senhor consul adjunto do consul em Londres também falou comigo ao telefone. Eu acreditei na boa fé deles. Mas acho que eles foram só declarar a fotografia. Levaram-se anos a alguns. Eu tenho conhecimento e desde já quero aqui agradecer publicamente aos senhores da Bulgária, da Polónia, da República Checa e da Roménia que têm estado a ajudar motoristas portugueses. Desde água, pão, fruta, toalhinhas, pensos higiênicos. É triste, mas isto é realidade. É realidade que venham lá porque o consul português falou comigo ao telefone. Eu fiz um apelo, falou comigo ao telefone e não passou daí. E esta manhã eu recebi mensagens que tenho no telefone de pessoas que estavam na M20. Não foi nenhum. Eles falaram, foi só palavras fofinhas para a televisão. Porque, na realidade, eles não estiveram lá. Quando falaram comigo ao telefone, eu pensei que, de facto, eles iam, mas não foram. Mas o que é que prometeram-lhe alguma coisa especificamente? Olha, sabe que eu, pessoalmente, trabalho com uma empresa que faz serviços para o supermercado de Tesco. E o supermercado de Tesco tinha várias centenas de caminhões parados a trabalhar com eles. Eles arranjaram equipes para ir ao local com bens essenciais, água e pão e aquelas coisas necessárias. A polícia barrou a passagem. A polícia não deixou. Houve particulares, eu tive amigos que vieram ao local e foram barrados porque a polícia não os deixou passar. E daí começámos a perceber que isto não era nada de Covid, isto era uma guerra política que não tinha nada a ver com nós. E depois eu fiz um teste ao Covid conforme me era exigido. 15 horas depois eu ainda estava em terreno britânico. E depois, quando eu vi na comunicação social inglesa, o Boris Johnson ia fazer um comunicado ao país a dizer que tinha sido aprovado o acordo, ou o pré-acordo que eles tinham com a União Europeia. A partir desse momento desbloquearam os caminhões. A mim ninguém me pediu o teste que eu fiz. Eu tenho o teste para um dia mais tarde reprovar. A mim ninguém me pediu nada. Nem do lado francês é que as autoridades francesas estavam a exigir esse teste para se poder passar, mas alguns dos seus colegas dizem que quando passaram, ninguém lhes pediu teste nenhum. Aconteceu consigo? Não. A mim ninguém me pediu nada. Eu entrei para o Eurotúnel em França, saí do comboio e vim embora à minha vida e ninguém me pediu nada. Apenas posso dizer que os comboios estão todos parados nas linhas de manutenção em França. Os comboios não andam, um comboio leva 32 caminhões. Eu ontem dei-me ao trabalho para os contar. Ontem, ao fim do dia, eu vi um comboio que trouxe 16 caminhões. Ou seja, veio a meia capacidade. Porque isto é tudo estratégico. Nós estamos aqui envolvidos numa guerra que não é nossa. E já agora, já que é Natal e estamos a falar com uma televisão pública, eu queria aqui esclarecer umas coisas. Eu tenho que estar muito triste e muito indignado com o que aconteceu com os motoristas. Os motoristas são uma profissão digna. Esta semana aconteceu muitas coisas contra os motoristas. Muitas coisas mesmo. E ninguém fala nisto porque toda a gente fala em palavras fofinhas. Eu desde já estamos a falar para um canal público. Eu agradeço a disponibilidade para eu falar da minha indignidade. Sabe que esta semana, por exemplo, para além do que aconteceu em Londres, houve uma petição a ser votada na Assembleia da República. Uma petição para ser votada por causa da alta reforma. Nós, motoristas, nós andamos sempre com o stress nas mãos. Sabe que, não há parte, a Embaixada da República Checa e da Bulgária, para além de 5 homens a distribuir mercadoria, traziam um psicólogo a acompanhá-los. A mim, que sou português, ofereceram-me um chá que não tinha nada a ver comigo e perguntaram se eu precisava de alguma coisa. Eu é que disse que não teria a vida dele. Mas voltando à tal petição, sabe que a petição foi rejeitada pelo PS e pelo PSD. E sabe porquê? Coisa muito simples. São pessoas que votaram que nunca fizeram nada na vida.
talvez nunca fizeram nada na vida, não sabem o que é trabalhar e votaram contra, porque eles trabalham meio dúzia de anos e ficam com uma reforma vitalícia para o resto da vida. Mas eu posso dizer, e espero que isto fique bem esclarecido, o Sr. Ministro das Infraestruturas sabe disto. Eu tenho colegas de profissão com problemas oncológicos a trabalhar. Eu tenho colegas de profissão que entram de manhã, vão até a Alemanha e só saem na descarga de caminhão. Fazem necessidades para dentro do saco, fazem urina para dentro de uma garrafa porque não podem sair do caminhão, por problemas de ossos, problemas musculares, não lhes permite. Está a ver? E porquê? Porque a reforma é miserável e não tem acesso a ela. A baixa médica é miserável porque não é nenhuma doença profissional. E depois veio o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ontem falar palavras fofinhas para ficar bem na Europa. Então, e nós que na realidade precisamos? O Sr. Ministro das Infraestruturas vem falar tudo muito bem, palavras fofinhas para toda a gente ver. Ele sabe o que se passa no centro de distribuição dos supermercados. O motorista é obrigado a descarregar. O motorista é obrigado a ler o código de barras. O motorista é obrigado a levar para a loja. O motorista é obrigado a descarregar na loja. O motorista só não põe nas carteiras porque parece mal. Está a ver? Toda a gente sabe disto. E se o motorista não faz, sabe o que é que acontece? Leva processo disciplinar que arranja maneira de ser despedido. Ainda com uma carta para não arranjar trabalho no trabalho. Sr. Rogério Nunes, muito obrigado pela sua intervenção em direto para nos esclarecer e para dar o ponto de vista da situação que viveu este Natal. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.